Muito bem, boa tarde para você que está acompanhando aqui a Liberal FM 102.1, o quadro Olho Vivo Momento como Melo. Hoje a gente recebe o prefeito municipal do município de Serafina Correia, Valdir Bianchetti. Prefeito, primeiramente, muito obrigado por o senhor aceitar o meu convite, por conceder essa entrevista, por atender o nosso ouvinte. E seja bem-vindo aí, uma boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Liberal. É sempre um prazer conversar com vocês e para também divulgar os trabalhos do nosso município de Serafina Correia. Prefeito, a gente vai começar falando sobre a sua trajetória aí no mundo político. Como é que foi o início da sua caminhada aí dentro da política? E claro, hoje você chegou a ser prefeito, mas provavelmente passou por outros cargos também. Como é que foi o começo aí da sua trajetória no mundo da política? Bom, desde de criança, meu falecido pai e meus pais sempre foram envolvidos na política, não como candidatos, mas sempre participaram fervorosamente das questões políticas, isso na época ainda quando Serafina pertencia ao Guaporé. E a gente veio crescendo junto com esse espírito político, sempre envolvidos, né, nas eleições, de um lado, de outro, sempre atuando politicamente dentro de uma sigla partidária, que o meu partido, o MDB, sempre foi desde que eu conheço por gente, né? Mais 50 anos filiado do MDB, e sempre participo do MDB desde quando era criança, junto com meu falecido pai. E lá em 77, 78, na época assumi a vice-presidência do partido, aqui em Serafina Correia, e em 82 concorremos a vereador, onde nós elegemos vereador na época, né? Uma campanha muito difícil, feita uma campanha a pé. Então, a partir dali, nós começamos a se inserir no mundo político e depois foi um mandato de 6 anos. Não tive êxito no segundo mandato, porque teve uma época meio difícil para vereador aí e tal, nós ficamos fora por pouco. E nesse meio termo ali, a gente mudou de município também, ficamos 12 anos fora do município, não se envolvendo mais em política, mas 12 anos depois retornamos a Serafina Correia e cuidamos da nossa atividade. E lá em 2015, daí depois de praticamente 25, 26 anos, a gente foi procurado novamente pelo grupo, pelo partido, para assumir a sigla em Serafina Correia como presidente. E acabei aceitando o desafio. E a partir dali, a gente começou a se envolver novamente nas questões políticas do município. E praticamente depois, na eleição de 2016, acabamos sendo escolhidos para ser candidato a vice-prefeito, uma coisa que eu nem imaginava, mas o grupo achou por bem que a gente deveria assumir, como tinha feito um grande trabalho dentro da sigla nesses anos de 2015, 2016, 2017, acharam por bem que eu deveria ser o candidato a vice, e assim fomos, né? E juntamente com a sempre lembrada nossa querida Maria Amélia, fomos vitoriosos, né? Fomos vitoriosos naquele pleito, e assim fomos trabalhando. Infelizmente ela teve uma doença que tirou a vida dela, né? Praticamente quase 2 anos de luta, e ali em 2020 acabamos assumindo como prefeito daí, depois do falecimento da nossa prefeita. E a partir dali a gente veio trabalhando como vínhamos antes, sempre trabalhando, né? Buscando sempre o melhor para o município, e fomos escolhidos para a reeleição, e graças a Deus conseguimos novamente ser eleito, e estamos até hoje, então, trabalhando, fazendo o nosso melhor para o município de Serafina Correia, sempre junto com os parceiros, junto com os vereadores, junto com os nossos secretários, com o nosso vice-prefeito hoje, Eduardo Machello. Então, a gente vem fazendo o nosso melhor, como sempre falo. A gente não faz milagre, mas sempre fizemos o nosso melhor para que o nosso povo de Serafina possa ficar satisfeito com os recursos investidos dentro da nossa cidade. Lá atrás, quando você iniciou, qual era a sua formação? O que o senhor fazia? Trabalhava em algum setor da empresa? Como é que era a sua rotina trabalhista antes de entrar no mundo político? Eu sempre sou filho de agricultor, de pequeno agricultor, e eu trabalhava na agricultura. Até os anos de 89, eu trabalhei na área da agricultura junto com meus pais, e depois casado também, fora de casa, sempre lidamos com a agricultura.
Só a partir depois de 89 em diante que mudamos de ramo, que aí partiu pelo lado de padaria, fomos proprietários de padaria no Paraná, de construção para a nossa cidade, e por 16 anos trabalhamos na área de panificação. Qual foi o principal trabalho, na sua opinião, que o senhor fez dentro da pasta de vereador? Naquela época, a gente discutia os mesmos debates que tem hoje na Câmara de Vereadores, né? Mas na época a gente tinha a minoria, então era pouco ouvido, naqueles anos era muito marcação política, muito individualismo, então a gente não era tão fácil fazer política naquele tempo. Tá? Então, a gente era oposição ao governo, no caso, nós éramos 4 vereadores contra 5, o governo não era do nosso partido, então era difícil trabalhar, porque na época existia muita marcação política e o vereador do partido adversário era pouco ouvido e pouco lembrado quando fazia as suas demandas, entende? Hoje nós já temos, por ter passado por essa dificuldade, a gente procura não fazer da mesma forma, procuramos tratar a Câmara de Vereadores de outra maneira, sendo que embora exista outros partidos, mas eles são eleitos pelo nosso povo de Serafina Correia, então eles merecem ser ouvidos também, tem um bom relacionamento. Qual foi o principal, digamos assim, o principal trabalho que o senhor realizou na Câmara de Vereadores, que o senhor, digamos assim, tem orgulho de ter contribuído quando era vereador para o município aí de Serafina Correia? Aquele projeto que era importante para o município, a gente nunca foi contra, sempre procurou ser favorável, né? E então, naquela época, geralmente, o projeto todos vinham do executivo, a gente analisava aquilo que era importante para o município, a gente aprovava, juntamente com os colegas vereadores. Não tem aquele projeto, como eu te falei, né? Pouco espaço se tinha na época, são quase 40 anos atrás, então as lembranças também se vão, né? Mas com certeza que a gente sempre procurou fazer o melhor para o nosso Serafina Correia. Prefeito, como é que foi para você assumir a prefeitura, digamos, a principal pasta da prefeitura, através de uma situação que infelizmente ocorreu, né, que foi a morte da prefeita que estava em exercício? Como é que foi para o senhor ter que assumir esse desafio, praticamente sem saber, né, que ia assumir esse compromisso, digamos assim, com a população de Serafina Correia? Realmente foi um desafio muito grande, porque nós assumimos como prefeito de exercício já em 29 de agosto de 2018, né? E fomos trabalhando todo esse tempo aí como prefeito de exercício, e depois em abril, infelizmente, ela veio a óbito, né? Onde nós assumimos como prefeito daí. E foi um desafio muito grande, como tu bem falou, não era esperado uma situação dessas, mas a gente tem que estar preparado na vida por todos os obstáculos que vêm no seu caminho. E fomos trabalhando, sempre respeitando as ideias dela também, e sempre tentando fazer o nosso melhor. E a gente também, naquele tempo, enfrentamos a questão da pandemia, que também foi uma carga muito grande para o nosso governo passado, enfrentando a questão da doença prefeita, e mais a pandemia, que foi para os prefeitos que passaram nesta época, eu acho que nunca mais vão esquecer. No caso, nós também tivemos, digo não, a felicidade, a infelicidade de estar naquele momento, e nós, graças a Deus, sempre fomos trabalhando, tentando fazer o melhor com todos os setores da nossa sociedade, com diálogo e levando sempre com paciência, e enfrentamos certas questões que foi muito difícil ultrapassar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superá-las. Perdemos muitas pessoas no nosso município, como certamente no município de vizinho do Guaporé também, todos os vizinhos da nossa região. Mas não foi por omissão, a gente sempre procurou fazer o nosso melhor. Infelizmente, perdemos pessoas da nossa cidade muito queridas. Foi um desafio muito grande para nós, prefeitos, naquele momento que nós passamos aí. Prefeito, o senhor, quando assumiu a pasta, muito provavelmente teve alguns setores, digamos, da administração, secretarias e tudo mais, digamos, algum cargo específico que o senhor pode ter mexido.
O senhor mexeu de imediato? Como é que foi para você quando assumiu a prefeitura e começar a governar, né? Porque uma coisa é ser o vice, a outra coisa é ser o prefeito. Você teve que fazer alguma mudança ou não? Continuou da mesma forma como estava acontecendo com a prefeita? Tempo, nós trabalhamos com a mesma equipe de governo, sempre respeitando as vontades porque nós decidimos junto na hora também de escolher e tal. Mas lá adiante, depois, algumas peças foram trocadas, sim, foram trocadas. Outras saíram por sua espontânea vontade, por não querer mais ficar na coligação no futuro, na próxima eleição. E nós fomos trabalhando, sempre buscando o melhor, sempre com o trabalho unido da equipe, sempre com a união de secretários, procurando sempre saber do dia a dia que estava acontecendo, manter a equipe próxima, sempre lá bem junta. Então, isso nos levou a também conseguir, digamos, a vencer a outra eleição também que nós estamos hoje, neste mandato exercendo. O senhor citou a época da pandemia, e a época da pandemia se falou muito da questão da saúde, né? Como que está hoje, na sua visão, e vocês estão trabalhando aí, a área da saúde? Como é que está a área da saúde hoje no município de Serafina Correia? Bom, o nosso governo do MDB, Serafina Corrêa, por vários mandatos, sempre foi muito direcionado à área da saúde. Nós sempre investimos muito na área da saúde e não é diferente agora. O nosso orçamento hoje é 10% do orçamento para a saúde, mas nós chegamos a investir até 25%. A gente sabe que nós temos muitas pessoas precisando de saúde e o município não mede esforço para que nós possamos levar a saúde de melhor qualidade. A gente sabe que sempre sobra alguma coisa que tu não consegue alcançar, mas não é por falta de empenho. O município está sempre voltado à questão de saúde, educação, enfim, todas as outras secretarias. Mas especificamente saúde e educação são duas pastas que nós levamos muito a sério. E um povo sem saúde é um povo triste. Então nós sempre procuramos levar a melhor saúde à nossa população de Serafina Corrêa e acredito que estamos sendo muito bem avaliados nesse aspecto. Que nem eu falei, nem tudo a gente consegue resolver, mas a gente investe muito na saúde, investe muito, que é uma das bandeiras que nós sempre defendemos. Existe no momento alguma obra relacionada à saúde, a posto, alguma coisa nesse sentido? Ou o senhor deve postergar mais para frente em relação a isso, a saúde, obras e tudo mais? Claro, nós temos agora a reforma de vários postos, inclusive um posto de saúde onde é uma comunidade muito grande, está sendo praticamente feito agora há pouco tempo, vamos começar uma obra muito grande ali, onde irá trazer muitos frutos, melhor qualidade de vida, a saúde na população. E nós também estamos investindo até em cirurgias de prótese de joelho, de quadril, em Serafina Corrêa, onde também é um projeto novo que nós começamos esse ano. Algum recurso do Estado, do governo do Estado também, e outros recursos livres do município. E estamos dando esta comunidade, a nossa população de Serafina, de fazer cirurgias aqui no nosso Hospital Nacional do Rosário. Então, são coisas que o município sempre vem atento e buscando cada vez mais qualidade de saúde para os nossos cidadãos serafinenses. Perfeito. Em relação à educação, prefeito, como é que está no momento a educação no município de Serafina? Também em relação a obras, tem alguma obra que está sendo organizada? Como é que está no momento aí a educação no povo aí de Serafina Correia? A educação também, nós também estamos muito preocupados, nós estamos com uma obra grande em andamento, que é uma creche, praticamente é um funcionamento de 4 milhões de reais, que está sendo executada. Acredito que até o final do ano, ou no começo do ano que vem, ter a inauguração desta grande obra, que irá trazer também qualidade de vida às nossas crianças. Hoje, Serafina Corrêa não tem nenhuma criança fora da creche e nenhuma criança fora da sala de aula. Então, é um ponto muito positivo também. Se preocupamos muito com a qualidade do alimento, da educação das nossas crianças. Às vezes, sempre tem nossas deficiências, como em todos os lugares, mas nós somos sempre atentos, buscando levar a qualidade de ensino, principalmente na área de informática. Nós equipamos todas as escolas com praticamente quase R$ 1.500.000 de equipamentos de informática para deixar nossas escolas equipadas,
para que nossos alunos possam ter uma qualidade de ensino. Então, o município investe muito nisso, na merenda escolar, que é um dos pontos também que nós nos preocupamos muito, para que nossas crianças sejam bem alimentadas, e uma criança bem alimentada, ela tem um aprendizado muito melhor. Isso é dos pontos também que nós nos preocupamos e investimos bastante. Com certeza, né? A educação é um dos pilares aí na sociedade, sem dúvidas, é sim uma das preocupações da prefeitura. Prefeito, uma polêmica aconteceu muito em Nova Bassano, Nova Araçá, cidades próximas aí, a questão do IBGE do ano passado. Até eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi essa situação do IBGE em relação à Serafina Correia. Está correto? Houve alguma, entre aspas, confusão? Ou como é que foi esse relacionamento aí com o IBGE em relação à Serafina Correia? Nós também não fomos diferentes, então, nós também ficamos impressionados, né? Nós aumentamos o aluno na creche, nas escolas, nós duplicamos o atendimento no plantão do hospital e reduzimos os habitantes de Serafina Correia. Então, eu acho que teve alguma coisa que não fechou, inclusive, nós tínhamos até ficado abaixo dos 17 mil, onde nós perderíamos recursos da FPM, né, federal, e aí nós recorremos e aí fizemos uma avaliação juntamente com a equipe do IBGE, e eles fizeram provisoriamente uma recontagem de apartamentos que não tinha pessoas em casa, e nós ficamos dentro, pelo menos, de não perder recursos. Mas, em termos de habitação, ficou muito duvidoso, porque nós vemos Serafina crescer no dia a dia, né? Nós vemos aumentando crianças nas creches, nas escolas, nós vemos o hospital dobrando de atendimentos nos plantões e nos postos de saúde, e a redução de habitantes em Serafina Correia. Então, isso aí, talvez, não sei, eu acho que todos os municípios buscaram, digamos, as suas alternativas para que eu acho que tem que dar uma revisão nesse censo aí, e eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí, nessa contagem, porque vários municípios foram praticamente prejudicados, acho eu, né, muitos, né, com perca de arrecadação, inclusive. Exato, né? Isso pode prejudicar ou não a questão financeira do município. Até vou fazer essa pergunta para o senhor. Dentro da estimativa do IBGE, e o senhor disse que a cada vez mais cresce a população em Serafina, isso, como é que o senhor pega isso e vai fazer o desafio de administrar a Serafina Correia com os frutos que tem, né? Sem tirar recursos daqui e dali. Como é que o senhor administra os recursos em relação ao Serafina Correia, sendo que o IBGE, digamos, não está correto, na opinião do senhor, a questão da popularidade de Serafina Correia? Realmente, a nossa despesa, ela nunca baixa, ela sempre aumenta. E o pior é que se nós tivéssemos perdido, digamos, a FPM, a arrecadação, na quantidade menos de habitantes, né, nós, naquele momento, estaríamos perdendo praticamente 500 mil por mês. Só que daí, como nós conseguimos reverter a situação do município de 17 a 20 mil, ele não perde recurso. Então, nós ficamos dentro. Então, nessa questão aí, pelo menos não perdemos recursos, mas também não ganhamos, né? Então, claro que quanto mais aumenta a população, acima da expectativa do IBGE, da soma deles, o município vai ter que investir cada vez mais em saúde, em educação, né, sem ter um retorno do recurso federal, né? Então, é um desafio, é uma contagem que talvez ela tenha que ser revista. Acredito que sim, porque não é só Serafina Correia, a maioria dos municípios tiveram esse problema, né? Então, não ficou legal essa questão aí. Qual que é, digamos, o número correto, não digo nem na opinião do senhor, mas que está registrado hoje em termos de população de Serafina? 17 a 20 mil, mas o quanto está registrado, digamos, nos postos de saúde e tudo mais em relação ao povo de Serafina Correia? Anterior, nós estávamos com 18.070 e poucos habitantes. E nós, na nossa cabeça, que nós teríamos mais de 20 mil, né, pela quantidade de pessoas que estão vindo de fora, estrangeiros e migrantes e tudo que é lá do Brasil, né? Então, na nossa opinião, é que nós chegássemos aí aos 19 a 20 mil habitantes, né? Não mais que isso. Mas aí nós surpreendemos quando que nós tivemos a contagem do censo aí, né, com esses números. Então, não sei se realmente são verdadeiros. Prefeito, como é que está o agro aí de Serafina? Como é que é o apoio da prefeitura aí em relação à agricultura, né? Que a gente passou por uma seca aí, né? Quando estava no verão, pouca chuva,
e prejudicou muitos agricultores. A gente viu aí na região, alguns municípios ativaram a urgência, no caso, né, para buscar recursos do governo federal, do governo estadual também. Como é que está a relação agricultura aí de Serafina Corrêa? Nós não somos diferentes dos outros municípios. Nós tivemos bastante seca, foi perdido bastante a nossa agricultura. Claro que nós também fizemos o decreto de emergência ali nas questões da seca, né? Conseguimos ser aprovado no Estado e Federal também. Então, isso facilita ao nosso agricultor também, no caso dos seus financiamentos, a prorrogação do financiamento, o desconto, enfim, tem suas melhores melhoras, digamos, para o nosso agricultor. Isso nós fomos em busca e conseguimos a aprovação tanto estadual que federal, o decreto de emergência aí da questão da seca. Então, sempre facilita o nosso agricultor em buscar novos recursos ou prorrogação de prazo de pagamento. Então, existe uma série de vantagens também que o nosso agricultor precisa para poder replantar de novo este ano, quando vem a época do plantio. Então, é claro que são 3 anos praticamente que nós tivemos retrocesso na agricultura, tem um impacto, sim, mas, graças a Deus, esse ano ainda foi menos um pouco dos outros anos, né, porque o produto, a safra mais dotada, ainda conseguiram fazer uma colheita razoável. Prefeito, quais são as principais obras hoje em exercício aí que Serafina está sendo, digamos, organizada, contemplada? E se tem alguma obra que estão para divulgar ou que estão aí em processo também para colocar em prática em relação a obras aí de Serafina? Quais são as principais obras nesse momento aí em Serafina Corrêa? Bom, Serafina Corrêa, nós estamos em constantes obras em todos os setores, não grandes obras, médias e pequenas. Nosso governo é um governo que distribui muita arrecadação em todos os setores da sociedade. Então, nós acabamos de pavimentar o bairro Rosário, que uns dias foi inaugurado, um bairro grande, o primeiro bairro da cidade, fizemos uma pavimentação asfáltica nova. Nós também começamos o asfalto para o interior, nós pavimentamos um bom trecho da estrada que vai sentido a comunidade de São José, uma demanda muito, muito cobrada e que nós realizada. Hoje também, com o esforço do nosso município, Serafina, Montauri, também foi conseguido a nível de estado o asfaltamento de Serafina, o município de Montauri, que está em fase de término praticamente, né? Também temos uma grande obra de Serafina, da comunidade da Aparecida, que vai até a comunidade de São João, são 6 quilômetros de asfalto que vai ser começado dentro de pouco tempo, e vários outros trechos de asfalto e pavimentação de paralelos, e várias obras de andamento em todos os setores da comunidade. Isso também contando, o nosso município investe muito em cultura, Serafina Corrêa. Cultura é um dos setores que nós investimos bastante, trouxemos muitos shows e como eu sempre falo, nós somos um governo, o prefeito Pianchetti Matiello, que além de trabalhar muito, nós também gostamos de ver o nosso povo feliz, e trouxemos vários eventos importantes, que trouxemos o César Menotti Fabiano, tempo atrás. Agora nós temos um mês inteiro de aniversário do município, com muitas atividades, festa de pizza, retorno da cantoria italiana, enfim, todos os finais de semana nós temos grandes eventos, digamos, a manter viva a nossa cultura italiana, que é uma cultura mãe da nossa região. E depois, no mês de setembro, tem o mês Farroupilha, que é um dos destaques praticamente a nível de estado hoje, com shows quase todas as noites, com encerramento com o show do Mano Lima, dia 24. Então, investimos muito na área da cultura em Serafina Corrêa. É uma das coisas que a gente dá muita prioridade, porque a nossa população é uma população que trabalha no dia a dia e que também merece seu momento de lazer. Estamos revitalizando o camping Careiro, também agora aí com a reforma do ginásio, e agora vai ter prova de a nível estadual, no mês que vem, mês de agosto, e temos aí a revitalização do camping. Então, sempre estamos buscando melhorias, melhor qualidade de vida em todo o setor da nossa sociedade. E a gente vai trabalhando e vai investindo bem o nosso recurso aonde possa levar a nossa sociedade a melhor qualidade. Muito bom, Mano Lima aí é para ferver Serafina Corrêa, né, prefeito? O Mano Lima é um dos grandes músicos aí gaúchos.
E vem aí a Festa Itália, né? O senhor estava falando de festa e tudo mais. Festa Itália, então, de dia 1º ao dia 29 de julho. Como é que está a organização aí para esse mega evento aí que acontece em Serafina Correia? Já vamos começar, então, o dia 1º, com uma janta italiana na comunidade Nacional de Fátima, um jantar típico italiano, né, e onde vai ser uma culinária totalmente da origem italiana e da região. E o dia 2 também temos o desfile cênico, onde todas as comunidades participarão, cada uma mostrando como começou a comunidade Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de São José. Então, todos eles vão mostrar, digamos, ali a moda antiga. Então, o ano passado já fizemos, foi um grande sucesso. Esse ano vai ser ainda melhor, com a indústria também mostrando a sua potencialidade, o nosso comércio, a nossa indústria. Então, acho que é um momento muito importante para mostrar as características do nosso município. Enfim, nós temos todo final de semana, temos atividades, temos cantante de capela, que é aquele canto só vocal, que antigamente se fazia nas comunidades do interior, e nós temos o cantídio, que é o canto que traz, digamos, o nosso jovem também manter a cultura italiana, com cantos mais modernos, e que o nosso jovem também se integre e se entrosa dentro das raízes do nosso município. E dia 29 também temos a cantoria italiana, o retorno, depois de mais de 20 anos, da cantoria italiana, onde irá ter boas premiações, e temos participantes de vários lugares do estado, até de fora, que vão fazer parte deste grande evento. Então, fora outros, estamos mais de todo final de semana, imagina só que está cheio de eventos no mês de julho. Então, convidamos nossos vizinhos que participem também conosco. E quero também destacar o trabalho desenvolvido pela nossa Secretaria da Cultura, a secretária Fernanda, a sua equipe, e todos os secretários que estão envolvidos nessa situação, todo o governo, toda a Câmara de Vereadores, que também são sempre parceiros, né, nas aprovações dos recursos para os eventos. Então, a gente trabalha com bastante sintonia com todas as áreas, com todos os setores da administração do município. Também gostaria de lembrar que nós começamos a ter uma abertura no Fast Pizza com a maior pizza do Brasil, onde foi um sucesso, e a gente hoje fazendo os convites lá para os municípios, parceiros aí, não tem um que não comente esse evento. Aqui uma parceria junto com a CISCO, a Associação Comercial de Serafina Correia. Então, isso aí, nós chegamos a nível nacional e internacional com esse grande evento. E então, o dia 7 vai ter a abertura do Fast Pizza também, né? Onde várias autoridades estarão presentes também, e vai ser um evento muito bom também, juntamente com o Festa Itália e com o mesmo município. O Fast Pizza aí deve bombar, né, com várias, da culinária italiana, né, enfim. Perfeito, como eu estava falando, muitas pessoas, assim, reclamam, às vezes, da política da prefeitura, reclama aqui, reclama dali. Eu não vou querer que o senhor opine sobre as pessoas que reclamam, mas eu quero saber do senhor, na sua opinião, como cidadão de Serafina, o que Serafina pode melhorar em relação ao que está hoje, e o que o senhor pretende, nesses próximos meses aí, aprimorar no município de Serafina Correia? Muito bem. Eu acho que a reclamação ela é sempre bem-vinda, porque a nossa população ela é uma população muito exigente. Porque se tu não tem nenhuma reclamação, é de se preocupar, né? Porque nós também, a gente às vezes, tu fica acomodado e tu acha que está tudo bem. Às vezes, lá fora, a população enxerga certas coisas que, às vezes, nós não enxergamos. Então, a crítica construtiva, eu sempre falo, ela é melhor que 10 elogios falsos, tá? Então, a gente tem que agradecer a crítica quando ela é construtiva. Agora, quando a crítica é maldosa, a gente percebe quando é maldosa, que a pessoa critica por criticar. Daí não... E a gente sabe que, como gestor, não é só a Serafina Correia, mas todos os municípios, a gente nunca chega à perfeição. Nós sempre buscamos fazer o nosso melhor, investir sempre bem os nossos recursos, mas a perfeição a gente não consegue chegar, porque dificilmente tu consegue agradar a todos, né? Mas a gente sempre se esforça para que isso aconteça. Então, a crítica é sempre bem-vinda, como eu falei, né? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia. Não podemos se acomodar quando a crítica vem, é sinal que lá fora estão demandando alguma coisa que nós precisamos fazer. Se é dentro das nossas possibilidades, a gente procura fazer e atender.
nossos cidadãos serafinenses. Essa é a maneira que nós trabalhamos. Muito bem, excelente visão. Eu concordo plenamente com o senhor aí que 10 críticas construtivas é melhor do que elogios. Eu estou de acordo aí com o senhor. Não que eu tenha que concordar, mas eu acho que é interessante uma visão de um prefeito, de uma pessoa que está num cargo importante aí, ter essa visão. Prefeito Valdir Bianchetti, como é que o senhor se avalia nesse tempo todo aí no mundo da política? Qual que é a sua opinião sobre a sua trajetória? E também eu quero deixar uma pergunta aí para o senhor responder, que é o seguinte, a gente até comentou fora do ar, né, que até é uma questão jurídica, inclusive. O senhor pretende disputar a próxima eleição, se dentro da lei for possível, ou o senhor pretende, digamos, deixar de lado um pouco a política e descansar um pouco? Bom, falando da minha avaliação, não seria eu a pessoa indicada para falar. Acho que o povo tem que nos avaliar, né? A gente procura fazer o nosso melhor, procura atender bem todos os cidadãos serapinenses. O meu da prefeita está sempre aberto para as pessoas que vêm aqui nos procurar. A gente procura atender. Nem tudo se resolve, nem tudo se resolve, mas pelo menos, às vezes, o cidadão conversar com o prefeito já sai satisfeito, depende da resposta que ele tem. A questão de ser candidato ou não ser candidato é uma questão partidária, uma questão. Eu não vou falar agora a respeito dessa lei, se pode, se não pode. Nem que pudesse, não iria falar que queria ser candidato, porque por trás de mim tem um partido e tem um grupo. E, de repente, o grupo pode pensar que não seria mais a pessoa indicada para ser candidato. Então, eu tenho que respeitar o teu grupo e o teu partido. Eu trabalho nisso aí, então, desta forma, sempre trabalhamos, porque uma pessoa vai querer, o grupo tem que querer, né? Não adianta, eu quero ser candidato e impor ao teu grupo, não funciona. Então, tu tem que sair da base para ter força. Então, essa não seria o momento de falar sobre isso, de ser ou não ser candidato, é uma questão que vai ser trabalhada junto com o grupo e certamente irá ser escolhido a melhor opção no momento. Muito bem, então, esse foi o prefeito do Municipal de Serafina Correia, Valdir Bianchetti, aqui no Olho Vivo, Momento com o Melo, aqui na Liberal FM. Prefeito, quero agradecer ao senhor por atender o meu convite, guardar um espacinho aí na sua agenda para a entrevista, e o senhor sempre será bem-vindo na Liberal, sempre que o senhor precisar de alguma coisa, a Liberal está de portas abertas. Um bom trabalho para o senhor e parabéns aí por estar administrando o Serafina Correia. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, obrigado à Rádio Liberal, sempre pronta para saber da nossa Serafina Correia, e convidamos a todos a participarem no mês de cidade do município, que façam parte, que nós somos aqui vizinhos, somos filhos de Guaporé, então convidamos aos nossos pais, aos nossos irmãos de Guaporé que participem junto conosco. Muito obrigado pela oportunidade, até a próxima. Muito bem, então esse foi o prefeito municipal de Serafina Correia, Valdir Bianchetti, aqui no Olho Vivo, Momento com o Melo. Prefeito, parabéns novamente aí pelo trabalho, um bom trabalho para o senhor e até a próxima.